Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News, especial Reforma Tributária. Eu sou a Alissa Workman e estou aqui com os meus sócios Luiz Felipe Centeno Ferraz e Pamela Miguel para falar sobre o imposto seletivo. Bom, começando aqui, Felipe, conta um pouco para a gente como que foi feito, né? Como que o governo definiu quais são os produtos e serviços que são sujeitos ao imposto seletivo. Tem algum critério objetivo ou tem margem para discussão? O imposto seletivo ele foi criado, vamos dizer, de uma forma paralela em relação ao IBS e CBS, enquanto IBS e CBS caminham juntos. Esse imposto seletivo, que chama de imposto do pecado, ou tributo do pecado, ele foi criado de forma separada, especificamente para incidir sobre alguns tipos de produtos, de bens e serviços que são considerados lesivos à saúde ou ao meio ambiente. Então, especificamente, o que vai ser incluído nele, acho que aqui a gente tem dois caminhos para ver o que vai ser incluído nele e o que tem sido incluído nele, na verdade. Tem o caminho da legislação e o caminho do que seria um advocacy das empresas, das associações. Então, de um lado, você tem uma lista taxativa do governo, trazida por lei complementar, que inclui, enfim, o que se imagina normalmente, né? Então, cigarros, charutos, a gente está falando de bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, enfim, loterias, enfim, você tem vários tipos de bens lá dentro que, naturalmente, você imaginaria que possam ser lesivos à saúde ou ao meio ambiente. E tem os critérios técnicos que a gente chama de, vamos dizer, o advocacy que possa ser colocado. Então, será que armas entram? Armas não entram. Critérios técnicos sobre bebida. Será que um tipo de teor alcoólico poderia entrar, ou ser excluído ou não? E aí isso tudo vai depender muito de decisões políticas e de lobby, saber até onde vai a extensão do que o governo pretende com a lista ou não. Aqui vai ser um tributo muito mais vinculado a um tipo de controle do que o governo quer incentivar ou não. Hoje esses bens, né, e serviços que estão sujeitos ao imposto seletivo, eles estão previstos no anexo 17, né? E hoje a lista que a gente tem, que foi aquela que veio junto com a lei complementar, são os veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, concursos de prognósticos e fantasy sports. E aí, acho que é curioso, né? O Felipe mencionou isso, a possibilidade dessa lista eventualmente crescer, né? Acho que a gente tem, por exemplo, atualmente, algumas discussões de quais outros itens poderiam ser incluídos ou mesmo excluídos dessa lista. Então, acho que o Felipe trouxe aqui o exemplo de armas, que atualmente não consta nessa lista, né? E que existe uma discussão se em algum momento isso poderia ser incluído, mas uma das discussões que também existe é se fantasy sport, por exemplo, deveria estar incluído nessa lista ou não, né? Aqui a gente não está falando de um jogo de azar, mas sim de um jogo de habilidade. Então, é curioso ver que existe todas essas discussões com relação a esses bens que estão na lista. Pamela, você pode contar um pouco para a gente como que, se o imposto seletivo pode ser considerado regressivo, ou seja, ele pode penalizar as classes de menor renda? Claro, Lissa. Bom, o imposto seletivo, assim como outros tributos indiretos sobre o consumo, ele tende mesmo a ser regressivo. E por quê, né? Porque ele acaba impactando proporcionalmente mais as famílias de menor renda, porque elas têm ali uma destinação da parcela do seu orçamento para consumo de alguns bens que são tributados e que estão na lista, né? Como se a gente for ver aqui, bens, bebidas, né? E também pelo fato de que, apesar da gente ter o mesmo valor do produto para todo mundo, isso impacta com certeza de forma mais efetiva para quem tem família aqui de menor renda. E fora isso, a gente também tem outro aspecto, né? Porque as opções de substituição por esses produtos, para você trocar por um mais saudável, também é menos acessível para as classes populares, o que também acaba fazendo que a gente tenha um agravamento aí desse efeito regressivo do tributo. E outra questão que é importante a gente entender é que esse tributo também não é recuperável via crédito. Então, ele acaba compondo o custo final do produto. E, além disso, ele vai estar na base da IBS e da CBS. Então, isso também gera ali um imposto sobre tributo e esse efeito cascata, que também não vai poder ser compensado. Então, quando a gente pensa aqui também em margem estreita de lucro, isso também tem um impacto importante que pode trazer ali um nível de distorção significativa.
E, além disso, a gente não tem hoje, pela legislação, nenhum mecanismo automático de compensação para essa população que é mais vulnerável ou que tem região ali mais afetada. Porque hoje a gente não tem uma previsão de destinação obrigatória dessa arrecadação, tá? Para política pública específica, como a gente tem em outros países que adotam o Sintex, por exemplo. Então, essa questão até da compensação e do impacto que a gente vai ter para esse público, ela vai depender de políticas públicas complementares, né, que podem ou não vir a ser implementadas ali pelo executivo e pelo legislativo, e eles poderiam ser subsídios, transferências de renda, ou mesmo política pública de investimento. Mas o fato é que hoje, sem essas medidas, o que a gente acaba tendo é, de fato, ali uma possibilidade de regressividade, o que amplia ali a desigualdade social. Eu estou pensando uma coisa que você falou aqui, Pamela, nessa questão da arrecadação e na transferência. O próprio imposto seletivo, ele não, olhando a natureza dele, olhando ele dentro do contexto todo, eu não vejo nele um caráter fiscal, assim, um caráter mais extrafiscal, ou seja, a diferença entre o caráter fiscal e o extrafiscal é que o fiscal tem um caráter realmente arrecadatório, como os tributos naturalmente têm, e o extrafiscal tem mais uma visão de controle, menos de arrecadação, ainda que ele arrecade, mas ele tem uma visão mais de controle. Por isso que ele acaba incidindo sobre esses bens e serviços que são considerados danosos, à saúde, ao meio ambiente. E aí, sob essa ótica, acho que está aí talvez a porta para o governo dizer, olha, ele tem caráter extrafiscal e não tem obrigação de repassar para ninguém, porque na verdade não tem necessariamente uma vinculação a controle e uma vinculação a fazer o bem, vamos dizer, às populações nesse sentido. Então, talvez nesse ponto, esse seja o argumento do governo para poder dizer eu não preciso necessariamente fazer isso, porque a minha vinculação não existe como fiscalidade, né? É interessante esse ponto, mas acho que quando a gente discute, né, o imposto seletivo sem a definição de uma alíquota e sem saber como efetivamente esse imposto vai afetar, né, a distribuição desses produtos ou desses serviços, fica difícil da gente avaliar qual que vai ser o poder arrecadatório e mesmo as consequências extrafiscais que esse imposto vai trazer, né? E aí eu acho que a Pamela comentou aqui sobre o Sintex, né, que existe nos Estados Unidos, e eu acho que seria interessante a gente falar um pouco dessas experiências internacionais. Você já mencionou aqui que o Sintex tem uma destinação específica. Como que o imposto seletivo se compara ao Sintex? Bom, aqui o que a gente pode colocar é o Sintex, é uma inspiração, né, para o imposto seletivo, mas eles têm aqui algumas distinções importantes. Quando a gente olha para o Sintex, a gente está falando de imposto que é aplicado a produto ou serviço que é considerado prejudicial à saúde ou à sociedade de forma geral. Então, acho que esse foi um dos pontos que foi levado em consideração aqui para o imposto seletivo, né? Tanto que na lista a gente tem lá produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, açucaradas, né? Então entra um pouco nessa questão, porque o Sintex ele acaba querendo também desestimular esse consumo dos itens que são considerados mais danosos, e por outro lado ele também tem o interesse aqui de gerar receita para o Estado, muitas vezes para uma destinação de política pública de saúde. E aí entra um pouco a diferença do nosso imposto seletivo aqui no Brasil. Porque apesar dele ter essa inspiração no conceito de Sintex, a gente tem aí uma distinção importante com relação aos critérios que a gente tem e como isso está sendo tratado aqui na legislação brasileira. Então, na legislação internacional, a gente costuma ter uma lista mais taxativa, óbvio que aqui na lei complementar a gente também tem uma lista com os produtos e com os NCMs que vai ser aplicado aqui o imposto seletivo, mas quando a gente fala aqui de impacto para a saúde, meio ambiente, de uma forma um pouco mais abrangente, a gente tem aqui uma gama mais ampla de produto que pode lá atingir as etapas de cadeia de produto essencial, que é um pouco do que a gente tem aqui de preocupação quando a gente olha para o imposto seletivo frente ao que a gente tem no Sintex internacional. E a outra coisa é que aqui a gente tem um produto que está com o efeito cascata, né, no seletivo, porque como ele está incluído na base de cálculo do IBS e da CBS, isso também faz e ter um impacto do custo final do produto. E como a gente também não tem a questão da destinação da política pública, é outra questão que a gente tem aqui de diferença de finalidade, porque normalmente no Sintex você tem lá um tributo que ele é carimbado e que vai estar destinado ali para financiar uma política pública de saúde, de prevenção, e muitas vezes ligadas até ao consumo desses produtos que foram tributados.
E no Brasil, como a gente já falou, a gente não tem hoje uma destinação obrigatória desses recursos do imposto seletivo para áreas específicas, né? Então, a gente não vai ter ali uma política pública efetivamente direcionada nesse sentido. Então, apesar dele estar inspirado nesse modelo do Sintex, tem critérios mais abertos na definição dos produtos e das alíquotas, e aí a nossa preocupação de gerar um pouco mais aqui de insegurança jurídica e risco de judicialização. Por quê? Porque a gente pode ter aí distorções que podem gerar efeitos econômicos mais complexos, inclusive se a gente for pensar da possibilidade de incidência do imposto seletivo em produtos essenciais. E aí, quando a gente vai falando também de competitividade das empresas e comparativo de produtos com incidência ou não, às vezes similares, por questão de estar no NCM, não estar no outro, e aí isso acaba também abrindo uma margem aqui para escolhas mais políticas, e aí isso acaba resultando em mais contencioso mesmo tributário. É interessante, vai ser curioso ver essas discussões de produtos que estão inseridos no NCM, mas que talvez eles não tragam aí os efeitos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, que na verdade seria ali o requisito para ele estar sujeito ao imposto, né? Então, acho que falando um pouco sobre isso, Felipe, você vê mais alguns desafios práticos nessa implementação e fiscalização do imposto seletivo? Na verdade, eu acho que isso que a Pamela falou sobre a questão dos NCMs é fundamental como desafio, porque se você não tiver de verdade uma. Você naturalmente vai ter problemas com isso, mesmo que você seja muito preciso nesse NCM, porque o meu mercado é mais fluido que isso, as mercadorias às vezes são mais fluidas que isso, e às vezes o legislador não consegue pegar tudo. Então, naturalmente, você tende a ter uma divergência nisso aí. E acho que isso é, claro, ponto para contencioso. Mas quanto mais preciso for, menor é talvez a tendência contenciosa. Acho que a definição também clara do fato gerador é importante dentro da legislação, porque o que seriam de verdade os produtos prejudiciais ou não. Eu acho que a questão contenciosa também vai envolver o resultado do advocacy, ou seja, se o governo inclui alguma coisa que não seja considerada, enfim, pelo senso comum, como alguma coisa prejudicial, provavelmente vai vincular um tipo de problema. Então, a fiscalização, a implementação vão ser desafios nesse caso. Tem coisas que são muito claras, tem coisas que não são claras e vão ficar realmente para pontos de discussão mesmo. O ajuste, acho que de sistemas também e processos dentro das empresas vai ser um desafio nesse caso, mas eu acho que nesse ponto específico ele deve vir junto com o ajuste específico relativo à CBS e à IBS. E que mais? Eu acho que a capacidade de fiscalização da própria receita, das receitas, né, vai ser um desafio para isso também, que a gente tem uma fiscalização nova sobre o tributo e um processo de conhecimento também de cada um. E só, acho que é isso. Não, mas acho que é bastante coisa e é interessante esse efeito da fiscalização, né? Eu acho que justamente uma das coisas que é estudada, né, na doutrina internacional é se o imposto seletivo pode gerar efeitos indesejados ou substituição por produtos ainda mais nocivos, né? E acho que um dos exemplos que a gente vê na literatura é justamente a migração, por exemplo, para produtos clandestinos ou de pior qualidade, né? E aí, ou seja, você acaba tendo um efeito pior ainda, né? Acho que quando a gente fala de apostas esportivas especificamente, né, que está na lista dos serviços que serão sujeitos ao imposto seletivo, uma carga tributária muito alta sobre essa atividade pode incentivar o consumidor, por exemplo, a buscar sites ilegais e que não são regulamentados, que estão agindo em desconformidade com a legislação brasileira que a gente tem hoje. Então, acho que essa mudança do comportamento e essa fiscalização, né, para ter certeza que você não está beneficiando aqueles que não cumprem a regulação, tem que ser super cuidadosa. E aí, acho que falando um pouco sobre instrumento de política pública, né? Como que você acha aqui, Pamela, que esse imposto seletivo vai se desdobrar, né? Você acha que, pelo que você tem ouvido, ele vai realmente proteger a saúde e o meio ambiente? Bom, aqui a gente tem uma questão já controversa do próprio imposto, né? Porque a gente tem a questão da proteção ao meio ambiente, à saúde,
Mas a grande discussão que a gente já teve foi da própria lista dos produtos que hoje estão ali com a incidência do imposto seletivo. Então, a gente tem aquela lista que já menciona expressamente, né? Bebida alcoólica, bebida açucarada, fumígeno, veículo, aeronave, bens minerais, mas a gente tem aqui uma preocupação muito grande dos setores com relação ao aumento dessa lista e mesmo a interpretação do que a gente tem aqui de outros bens ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Falando assim, então talvez a gente tenha aí uma porta aberta, dependendo de como vem a regulamentação do imposto seletivo, e aí por isso o receio da expansão da lista. E além disso, não necessariamente as coisas são tão claras, né? Porque eu posso ter um produto que às vezes ele é essencial ali para determinada área médica, mas ele também pode ser enquadrado como potencial prejuízo ali ao meio ambiente, por conter um resíduo químico, ou alguma coisa assim. Então, a gente tem aqui uma margem de interpretação que deixa um pouco na dúvida daquilo que efetivamente vai ser protegido ou talvez daquilo que fique descoberto em termos de tributação, né? Porque eu acho que aqui a nossa grande discussão no imposto seletivo é a abrangência e principalmente a questão dos produtos essenciais e dessas etapas da cadeia dos produtos, né? O quanto que a gente vai ter o respeito irrestrito de que essa essencialidade ela não vai ser atingida pelo imposto seletivo, né? Por consequência, a gente não tem o consumidor final onerado, porque como o imposto seletivo ele acaba virando custo, isso de fato faz com que a gente tenha ali uma distinção do ponto de vista de preço competitivo e aí o acesso do produto também ele é alterado. Então, esse primeiro critério do vai afetar ou não vai afetar a cadeia de produto essencial é bem relevante, né? Porque no final do dia ele pode estar dizendo que ele está protegendo a saúde, mas ele tem um impacto ali alto, porque inicialmente quando a gente fala de seletivo, a gente entende que o produto mais nocivo vai ter a alíquota mais alta e aí a gente vai tendo a gradação e aquilo que é essencial idealmente deveria estar fora do campo do imposto seletivo. Mas a gente tem aqui umas questões de parâmetros técnicos também que estão na legislação que podem gerar mais um contencioso. Então, quando a gente olha, por exemplo, dos critérios que estão sendo definidos, até para a definição da alíquota, se a gente olha ali para bebidas, por exemplo, tem a questão de que vai ser progressivo em função do volume de produção. E aí isso já gera também uma discussão interna do que a gente estaria aqui colocando em jogo até em termos de concorrência ou efeitos adversos que a gente possa ter em termos de planejamento tributário, porque se você tem uma questão em função do volume, é claro que você está falando aqui do pequeno produtor, mas não necessariamente a gente sabe que a gente pode ter aqui algum nível de distorção, né? E além disso, tem uma outra questão que é da própria interpretação do que está sendo colocado na norma dos termos e de como isso seria interpretado. Então, vamos tomar aqui o exemplo de bebida açucarada, né? Qual que vai ser a medida, né? Qual que é o teor de açúcar que justificaria uma alíquota maior? E aí a gente já entra ali em outras discussões, mais até de questão de enquadramento e disputa de classificação fiscal. Bebida light, zero açúcar, adoçado artificialmente, mas que é sem sacarose, né? A gente tem aí um terreno fértil para disputa de classificação fiscal e controvérsia aí de enquadramento de NCM, algo que a gente conhece bem quando está falando desse tipo de discussão aqui nos tribunais. Então, acho que é um ponto bem importante da gente ficar atento, porque os critérios que vão ser estabelecidos, eles podem trazer um nível de segurança jurídica, mas em outros a gente sabe que já tem ali um nível de discussão e disputas que vão levar de novo ali a uma nova litigiosidade. Então, a gente tem que ficar atento com esses impactos aqui, tanto na cadeia de produtos essenciais, como a forma com que vai vir a regulamentação e a interpretação que a gente vai ter ali dos tribunais com relação ao conceito e à extensão desses produtos, tá? E é interessante porque o imposto seletivo já começa a valer em 2027, né? Então, a gente tem aí um tempo relativamente curto para todas essas definições e adaptações, né? Bom, a gente chega aqui ao fim de mais um episódio do Sinopse Tributária News, especial Reforma Tributária. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias, o único, para novos episódios. Até!